Para começar aqui, nessa questão da arrogância e da ingenuidade nesse filme, eu acredito que Superman de 2025 é sobre isso. Se você não me conhece, eu sou Calypso Spinelli. Hoje eu tô estreando um quadro novo que é o Fluxo, onde eu só vou começar a sair falando das coisas que eu vi, assisti e o que eu achei das coisas num fluxo maluco do vórtex do pensamento da minha cabeça. O Superman nunca foi o herói que eu gostava de assistir e muito menos o que eu queria ser. Esses aí eram Batman, Homem-Aranha, o que é clichê também. Eu nunca consegui raciocinar muito bem o porquê que eu não me conectava com essa figura de perfeição. E eu acho que é justamente isso que me colocava contra uma identificação, assim, nesse personagem que é mundialmente famoso. Lá atrás foi muito importante pro que era o cinema e principalmente o cinema de aventura, porque não tinha muito essa questão de cinema de herói, né? Isso é mais recente. E foi um sucesso gigante e, querendo ou não, influenciou o que hoje a gente tem de realidade e de poder contemplar essas obras que saem. Eu assisti só quando era criança essa versão original lá atrás, do Christopher Reeve, e também enquanto criança assisti quando saiu o filme do Bryan Singer, em 2005, 2006, eu acho. E eu achei chato pra caramba, porque o filme antigo, dos anos 80, é da hora, tem coisas legais, e que eu me lembre, que eu não assisti depois de adulto também, é que era legal. Mas esse, de 2005, eu só achei chato. Chato, muito chato, insuportavelmente chato. A única cena de ação da hora que tem é de um avião, cara. O cara tem que segurar um avião que tá caindo. E depois The Boys vai zoar isso e o cara vai só jogar todo mundo do avião e foda-se. Mas aconteceu uma parada em 2013 que é o Homem de Aço. E até então, naquela época, eu achei muito foda. Porque era o Dragon Ball e a gente não teve em 2009. É lutinha de superpoderes que destroem a cidade inteira. E, pô, como isso não pode ser massa? E eu não tinha muito critério, a gente vinha de uma época muito efervescente de coisas, então em junho de 2013 estava tendo um furor e algo que veio a se tornar meio bem violento pro Brasil inteiro com o tempo, e eu não entendia que talvez eu ter gostado dessa violência que estava ali tenha a ver com esse marasmo não, mas com essa onda de impulso e tipo, é isso aí, tem que bater, porque bandido bom é bandido morto e foda-se. Pô, o cara tá vindo aqui, a gente tem que destruir e matar, só que não é só isso, né? Não é só matar o inimigo, é não poupar a vida de milhões de pessoas que estão naquela cidade. Isso eu fui pensar só depois de um tempo que eu fui refletir que é meio esquisito o cara que vai proteger a cidade, a nação, a cidade dele, a nação dele, ele simplesmente caga pra vida de todas as pessoas. E o quão isso não significa ser um herói, e esse ícone que é o Superman, que é o cuidado. E é onde entra a questão da ingenuidade, eu acho. Porque ele se coloca como esse bom moço escoteiro que faz coisas boas para todas as pessoas do mundo. Ele só acha que ele tem que fazer o bem. E a questão da criação que ele teve, que em contrapartida no filme antigo era uma criação que o cara falava, não, você não pode falar do seu poder, porque senão coisas vão acontecer. Enquanto nesse outro é só sobre como que você pode fazer a diferença sendo você. E isso é interessante, porque essa ingenuidade que ele carrega dentro do coração de fazer as coisas boas é o que vai contrapor e que vai irritar o vilão. Essa dinâmica da arrogância com essa ingenuidade, eu acho bem interessante, porque são contrapontos que eu acho que a gente não para ver tanto na cultura em geral. É muito mais sobre o bem e o mal, e isso tá bem claro também no filme, porque deixa muito claro diversas vezes que o Lex Luthor é uma pessoa mal e ponto, mas é muito porque ele é uma pessoa arrogante, porque ele acha que ninguém além dele vai poder salvar o mundo. Ele é a única pessoa que pode salvar o mundo. Então, um outro cara que é melhor do que ele em diversas coisas não pode salvar o mundo, não pode ser melhor do que ele. Tem toda essa jornada do Clark perceber que ele é tão arrogante quanto o Lex Luthor, e isso ser a jornada de motivação dele. O quanto ele pode interferir sim para salvar os outros, e o quanto isso significa abrir mão de outras coisas, de neutralidades. Tem alguns momentos que a gente precisa parar para refletir se a gente está sendo só ingênuo ou se a gente está sendo arrogante. Porque dentro dessa dinâmica, dessa ingenuidade de bondade, a gente começa a acreditar
acreditar que a gente só é bom e que a gente nunca vai poder fazer mal ou fazer coisas que outras pessoas não vão gostar. Ou coisas que podem ser prejudicial a uma complexidade no mundo, onde boas ações podem ser prejudiciais também. Então esse ponto que o filme esbarra, eu acho muito da hora e muito interessante. E que eu fiquei brisando muito, assim. Até porque tem muita coisa que no filme depois eu fui ver que não é muito pra mim. É muito para um público que tá chegando, que tá começando, que tá sendo introduzido. Eu não sei se eu consigo trazer uma moral dessa história e só fazer um convite mesmo para refletir sobre essa questão. E eu acho que esse é um tema relevante para estar num filme, para refletir depois de assistir um filme legal. E é isso, se você assistiu até aqui, eu agradeço muito a você. Esse é um quadro novo, o primeiro quadro que eu estou pensando aqui pro canal. E ele tem esse nome de Fluxo, justamente para ser um fluxo de ideias. Eu até tinha anotado e escrito um monte de coisa aqui no meu notebook, mas eu preferi deixar isso de lado e que esse fluxo de pensamento seja de fato um fluxo mais honesto e genuíno. Não quer dizer que eu não vá fazer algumas anotações que eu acho que é importante até para eu lembrar e trazer um pouco mais pontos de interesse. Então eu vou sempre trazer essas coisas. Então a proposta é essa, começar a falar com a câmera, falar sobre coisas que eu gostei ou que eu não gostei. Não sei, pode ser filme, pode ser música, pode ser livro, pode ser HQ, pode ser podcast. Qualquer coisa que eu achar interessante, eu tô pensando em vir aqui e gravar. Então, se você gostou, eu peço pra você deixar o comentário do que você achou. E se você não gostou, também deixar o comentário do que você não gostou, porque é importante, já que eu tô aprendendo esse novo mundo e esse novo universo que é criar conteúdo pro YouTube. Beleza? É nóis!